A paz do Senhor, amado. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Rizzi. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e desde já eu já peço para você, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como estes. Hoje eu quero responder a dúvida de muitas pessoas a respeito de jejum. Muitas pessoas têm dúvida a respeito de como jejuar, por que jejuar, para que jejuar, o tempo que deve jejuar, quais tipos de jejum que tem. Então vamos lá. Eu quero ler para vocês Mateus 6,16. Quando jejuares, não mostrem a sua aparência de triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Amados, primeiro erro cometido no jejum. Muitas das vezes as pessoas entram no deserto e elas acham que elas têm que jejuar incessantemente. Nunca jejuaram na vida. Nunca entenderam nem o que é jejum, estão jejuando, sabe? É até o erro de alguns canais de restauração de casamento, quando eles pedem para jejuar incessantemente. Você às vezes entra numa campanha, você nem entendeu por que você tá entrando, você só quer o seu casamento restaurado, você só quer o seu namoro restaurado, o seu relacionamento restaurado, mas você não tá nem entendendo por que você tá jejuando. Você não tá entendendo nem por que jejuar, para que jejuar. Então assim, o jejum, ele é uma arma muito importante na vida de um cristão. Ele é uma arma muito importante. Jesus mesmo falou, existe casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então olha o poder do jejum. Mas o que é o jejum? O jejum é o ato de matar o corpo, a sua carne, e fortalecer o seu espírito. Quando nós comemos, nós nos alimentamos, é um prazer aquilo. Aquele momento é um prazer de comida. Então é uma forma de a gente matar a nossa carne. Então é um sacrifício que nós fazemos e que no mundo espiritual tem um abalo muito grande. Vocês não têm noção do abalo no mundo espiritual. Mas Joyce, eu preciso ficar jejuando o dia todo? Eu preciso jejuar todos os dias? Amados, não. Jejum não é para ser feito assim. Jesus, ele não aceita o jejum de tolo. Vai chegar uma hora que você vai estar batido, uma hora que você vai estar cansado, uma hora que você vai estar só o pó da rabiola, vamos dizer assim, parecendo um vale de ossos secos, magro, abatido. Nossa, você vai estar mal. E olha o que Deus fala aqui, amados. Quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Deus, ele não quer o seu jejum para você mostrar que você está jejuando, que você está triste. É entre você e ele. Então não existe fórmula mágica de jejum. Jejum, Deus, ele vai testificar o seu coração. Ele vai te pedir um jejum. Então o jejum também não é uma barganha com Deus. Parem de achar que o jejum é uma barganha com Deus. Que você jejuando, Deus vai trazer seu marido de volta, sua esposa de volta. Não, não é assim. O jejum, ele nos traz respostas. Daniel, quando ele jejuou, quando ele fez o jejum dele, foi para ter respostas. Esther pediu um jejum para o seu povo, para que a nação dela não fosse morta. Então eles esperavam uma resposta do rei. Eles jejuaram para que chegue lá e tivesse uma resposta do rei de que cancelasse aquela morte. Então você precisa buscar Deus por respostas. Sabe, o jejum tem que vir para respostas, não para barganha. Deus, ele não vai trazer seu marido de volta porque você está jejuando. Sinto muito. Deus, ele vai trazer respostas do que você precisa fazer, qual direção tomar. Então não tem necessidade de você ficar jejuando todo dia. Jejuando toda semana. Amados, não precisa jejuar toda semana. Ai, Joyce, como assim? Não. Eu vou explicar para vocês. Quando nós começamos a andar com Cristo e quando nós começamos a viver uma vida com Cristo, ele nos mostra quando nós devemos jejuar. Ele nos mostra quando nós precisamos jejuar. É quando nossa carne
começa a ficar mais forte que o nosso espírito. Por exemplo, você começa a dar uma desviada do que as coisas que tá na Bíblia, você começa a ter pensamentos pecaminosos, você começa a ter pensamentos em coisas que não convêm com a palavra de Deus. Então o que você precisa fazer nesse momento? Matar a sua carne e fortalecer o seu espírito. Senhor, eu preciso de respostas do que fazer aqui. Eu tô indo por um caminho errado. O que eu devo fazer? Amados, a gente tem que usar o jejum como nosso guia, como algo que vai nos fortalecer nesse deserto, não como uma arma que vai trazer o marido, não como uma barganha. Não é uma barganha. Jejum não é uma barganha. Jejum é um ato que você faz para matar a sua carne e fortalecer seu espírito. É algo que tem que ser uma troca entre você e Deus. Olha o poder de um jejum. Você pode livrar um endemoniado, você pode libertar um endemoniado pelo nome de Jesus através de um jejum. Olha no mundo espiritual o poder de um jejum. Então para de ficar jejuando, fazendo um jejum um atrás do outro. Você tá aí abatido, você tá aí com a cara de triste, vive jejuando, vive com tontura, vive com dor de cabeça, fica fazendo jejuns uns atrás do outro. Não é assim. E eu vou explicar para vocês o tipo de jejum. Existe o jejum total, que é o jejum onde você determina um tempo, isso com a direção de Deus, tá? Sempre com a direção de Deus. Ou então quando você estiver fazendo uma campanha, creio eu que a pessoa que está direcionando a campanha vai ter a direção de Deus para aquele jejum. Então assim, você vai fazer esse jejum com horário determinado para abrir esse jejum e fechar. Vamos supor que Deus falou para você: filho, eu quero um jejum seu de 12 horas, somente água. Então você vai entregar aquele jejum para Deus durante essas 12 horas somente com água. Não é para ficar assistindo televisão, não é para você ficar pensando no seu marido, pensando na sua esposa, não é para você... Não, o jejum é para você estar entrando na presença do Senhor, é para você entrar na presença do Senhor e buscar o Senhor. O jejum é o momento onde você tá ali, sua carne tá querendo se alimentar, mas você precisa estar ali, sabe, focado na palavra para entender o que Deus quer falar com você. Amados, não adianta você simplesmente falar: vou ficar 12 horas sem comer e ponto final. Passar o dia inteiro sem comer porque você tá jejuando. Isso não é jejum. Isso é jejum de hipócrita. Aí vamos lá, tem o jejum parcial. O jejum parcial, quando você determina se abster de um alimento que você gosta muito. Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em café. Então ela fica um tempo sem tomar café, um tempo sem comer tal coisa, dias sem comer tal coisa, entendeu? Então assim, vocês precisam entender, existe o jejum parcial, jejum total. Aí o jejum parcial sempre vai tirar alguma coisa. Jejum total, sempre beber água e tirar a alimentação. Nunca façam jejum tirando água, amados. Usem sabedoria. Usem sabedoria. A água, ela não foi feita para encher barriga, ela foi feita para hidratar o seu corpo. Então a água, ela não é uma fonte de prazer. Ela não vai, separar você do propósito do espírito. Qual é o intuito do jejum? Para que você tá fazendo aquele jejum? Tem tantas pessoas que me procuram com várias dúvidas. Irmão, por que meu marido tá fazendo isso? Irmão, por que meu marido tá fazendo aquilo? Mas faz tanto jejum um atrás do outro e ainda tem dúvidas. Será que o seu jejum então não tá servindo de nada? Porque seu jejum é um momento que você tem que buscar respostas. O jejum, ele deve vir com um propósito. Senhor, hoje eu quero jejuar porque eu preciso entender o que está acontecendo. Deus, ele vai te mostrar através de sonhos. Deus, ele vai te mostrar através da Bíblia. Deus, ele vai te mostrar com uma palavra na igreja. Deus, ele vai usar uma pessoa para falar com você. Deus, ele vai usar até um animal de estimação, até um acontecimento durante o dia para te mostrar, para te dar a resposta daquilo que você está pedindo. Por que Deus faz isso quando eu tô em jejum? Porque a minha carne, ela tá sendo enfraquecida. A nossa carne, ela grita tanto que nós começamos a ficar somente pensando no que a gente quer material. É o que material, é o que eu quero. Eu quero meu marido, eu quero minha esposa de volta, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E é o material. E é onde entra o espiritual? O jejum é pro espiritual. O jejum não é pro bem material.
Você pode pedir para Deus uma resposta se é da vontade dele que você compre uma casa? Pode. Mas aí você tá entrando no espiritual. Você entra no momento espiritual de você falar: Senhor, é da sua vontade que eu faça essa aquisição, que eu compre essa casa? Porque, amados, se vocês começam a fazer coisas que não é da vontade de Deus, olha no que dá. Todo mundo tá aqui no deserto por conta disso. Porque em algum momento você deixou de fazer as coisas que era vontade de Deus, começou a fazer as suas próprias vontades. Então o jejum, ele não é uma barganha com Deus. Deus, ele não vai trazer seu marido de volta, ele vai te guiar no deserto. O jejum, ele tem que ser sua bússola. Ele, a Bíblia, andar lado a lado ali, ó. Jesus, ele foi levado ao deserto. Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E olha o que Satanás fez, ele tentou ele. Quando Satanás é o quê? Um ser o quê? Satanás não é um ser natural, né? Satanás é um ser espiritual, certo? Então, quando você entra no jejum, você tá no seu momento espiritual, para fortalecer o seu espírito, para você conseguir lutar com as coisas de Satanás. Agora, você entra num jejum, tirando o alimento porque você quer seu marido, óbvio que o Satanás, ele vai vir ali com a seta. Ele sabe que você tá com jejum. O que ele fez com Jesus? Quando Jesus entrou no deserto jejuando, ele não atacou Jesus? Ele não tentou Jesus no deserto? Então, amados, é isso que ele vai fazer com você. Mas se você não entender o propósito do jejum, você vai cair nas armadilhas dele. Vai ficar triste, vai chorar, vai ficar amargurado, vai ficar entristecido. O jejum, ele precisa ser feito da forma correta. Então, ele precisa ser determinado por Deus. Não é simplesmente você acordar e falar: hoje eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Vou fazer um jejum porque eu preciso do meu casamento restaurado, preciso da minha família de volta. Eu vou ficar 12 horas sem comer hoje, o dia inteiro só bebendo água. Não, isso não adianta de nada. A única coisa que vai acontecer, você vai ficar abatido, magro. Não. Fala: Senhor, eu preciso de uma resposta. E eu preciso te buscar mediante essa resposta. Eu preciso que o Senhor me mostre. E aí, quando você jejuar e entender o propósito do jejum, você vai entender o propósito do que Deus quer de você, do que Deus vai fazer com você. Então, tantas pessoas têm me procurado: já, para que o jejum? Por que o jejum? Como que eu faço o jejum? Amados, é isso. O Espírito Santo, ele tem que pedir, a não ser que é assim, por exemplo, eu tô aqui à frente de um grupo, à frente de um canal, onde, se Deus falar pra mim: Joyce, hoje, faça uma campanha, abra uma campanha hoje, coloque como propósito esse propósito de jejum. Vamos lá, todo mundo, o propósito é esse. Sempre tem um propósito. E quantas respostas? Olha para vocês terem noção do que eu tô falando. Quantas respostas nós temos quando nós estamos de jejum da forma correta, entendendo o propósito do jejum. Agora, quantas pessoas falam: irmã, eu tô fazendo jejum e tô jejuando e tá feia a coisa, tá piorando, é porque não tá entendendo o propósito. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, ele foi tentado por Satanás jejuando 40 dias e 40 noites. Então, entenda o propósito do jejum antes de fazer um jejum, amados. Não faça jejum todo dia, não faça jejum toda semana, não faça jejum loucamente um atrás do outro, porque esse não é o propósito. Você vai ficar enfraquecido, você vai ficar cansado. Deus, ele não quer isso de você. Deus, ele quer que você fortaleça a cada dia. Tá vendo que sua carne tá fraca? Jejua para resposta, jejua para fortalecer o seu espírito. Mas quando você estiver jejuando, leia a Bíblia, louve. Leve uma palavra para alguém, busque ao Senhor, não busque querer algo do Senhor. Busque ao Senhor. Ele é a resposta, ele vai trazer a resposta de tudo que você precisa, de tudo que você necessita. Deus, ele não vai trazer seu marido, Deus, ele não vai trazer sua esposa de volta porque você está jejuando. Não! Deus, ele vai trazer seu marido, sua esposa de volta porque você está firme na presença dele, entendendo o propósito dele para sua vida, para a vida do seu casamento, para a vida da sua família. Então vocês precisam começar a entender o porquê jejuar, como jejuar, para que jejuar. Então, amados, que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração. E quem tiver qualquer dúvida sobre jejum, sobre oração, me procurem, a gente vai falar. E vocês comecem hoje a fazer o jejum da forma correta, com o motivo correto. Fiquem todos na paz, amados.